vai cair por terra hoje, no nome de Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, 17, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, aqui já está dizendo aqui, nessa primeira parte, aqui no versículo 16, fala que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, não vai perecer, não vai ser condenado, não vai para o lago de fogo, vai ter vida eterna. Então você vai ser julgado não para efeito de condenação, você vai ser julgado para sim, efeito de galardão, para receber recompensa ou não receber recompensa. Nós vamos ver isso adiante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou Jesus não para condenar. Aquele que crê não é condenado. O que não crê já está condenado, a palavra diz. Mas o que crê não é condenado. Então, o tribunal de Cristo, o julgamento da igreja, não é para efeito de condenação, assim como foi o julgamento de Cristo. Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Jamais poderia se dividir, uma parte ir para o lago de fogo e a outra parte para o céu. Corpo dividido não, é um corpo só. Amém? Se o julgamento de Cristo foi para efeito de galardão, então da mesma forma o julgamento do corpo de Cristo, amém, da igreja, vai ser para efeito de recompensa também. Nós vamos ver isso lá adiante. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que eu e você não venhamos a nos glorificar. Então, amados, foi um presente. Amém? As nossas obras, elas não vão ser julgadas para efeito de condenação, porque nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Como será esse julgamento? Texto-chave. Como será esse julgamento? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, o fundamento. E se alguém edifica sobre esse fundamento, que é Cristo, se esse que edifica sobre esse fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois no dia do julgamento, esse dia vai demonstrar, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Eu gosto da versão que diz, esse terá prejuízo. O que significa sofrer dano? O que significa ter prejuízo? Deixar de ganhar. Se alguém tem prejuízo, ele está deixando de ganhar. Porém, muito importante aqui, o finalzinho aqui desse texto, porém, essa pessoa será salva. Mas como que através do fogo? Então essa pessoa, ela não vai receber recompensa, ela não vai ter galardão, amém? Ela vai sofrer dano, ela vai ter prejuízo, porém essa pessoa, ela será salva. Esse aqui é o texto base, amém? Sobre o julgamento, sobre o tribunal de Cristo, o julgamento que vai haver, amém? Então se eu e você, o que nós edificarmos no reino de Deus, nesse fundamento que é Cristo, for ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, o que nós, se as nossas obras, nós que estamos fazendo, as nossas obras no reino de Deus, se nós estamos fazendo com excelência, com amor, amém? Não querendo aparecer, mas fazendo
simplesmente para Ele, por amor a Ele. Amém? O que ele está falando aqui é a qualidade, não é a quantidade. Amém? Ouro, prata, pedras preciosas. Amém? Porque o fogo vai bater, amados, e vai sobrar alguma coisa. O fogo pega o ouro, pega a prata, pega as pedras preciosas, amém? E fica lá, vai derreter, mas vai ficar lá o ouro, vai ficar lá a prata, vai ficar lá alguma coisa da pedra preciosa. Mas se o fogo pegar no feno, na palha, na madeira não vai sobrar nada. Então aqui ele está falando de qualidade, de excelência, não é de quantidade. Então, se a obra que for provada permanecer, esse receberá recompensa, esse receberá galardão. Amém? Então aqui esse texto está falando que as nossas obras elas serão provadas, porém nossa salvação não vai estar em jogo. Amém? Eu e você, amém, que crê, que faz parte do corpo de Cristo, amém, no tribunal de Cristo, no julgamento da igreja, amém, após o arrebatamento, amém, nesse julgamento, você não corre o risco de perder sua salvação. Amém? Você pode não receber galardão algum, pode não ser recompensado. Amém? Mas você está a salvo. Amém? Glória a Deus, bem entendido aí. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, também é um versículo referência muito importante. O apóstolo Paulo ele fala assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, igreja, apenas um ganha um prêmio. Corram de tal modo, ele está falando no plural, corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Amém? Ou seja, essa palavra prêmio aqui também no seu original, ela também pode ser dita como recompensa. Se você for pesquisar essa palavra no original, vai estar lá recompensa. Então, amados, todos que estão correndo, eles vão chegar até a linha de chegada. Todos vão alcançar a linha de chegada. Mas só o primeiro vai receber a recompensa. Vamos dizer assim. Amém? Então aqui a igreja no todo aqui, é uma analogia aqui, a igreja ela vai ser salva, a igreja vai chegar até a linha de chegada, mas o galardão vai depender sobre o que você edificou sobre o fundamento. Se permaneceu o que você edificou, amém? Quando for provado no tribunal, se permanecer, você vai receber galardão. Se for queimado, você não recebe recompensa, não recebe galardão, amém? Você vai ter prejuízo, vai ter dano, porém você está a salvo. Então o julgamento da igreja no tribunal de Cristo não é para efeito de condenação, não é. É para efeito de galardão, amém? É isso que está nos mostrando aqui, esse texto aqui, em 1 Coríntios 3, 11. Depois você dá uma passadinha lá com mais calma lá e você vai entender plenamente que é isso mesmo que está dizendo. Amém? Glória a Deus. E em Coríntios também, eu acabei de ler como referência, 2 Coríntios 9, 24 também. Amém? Que todos nós estamos correndo, mas a obra daquele que permanecer, amém? Esse será salvo, amém? Mas todos estão correndo e todos vão alcançar a linha de chegada, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, amém? Glória a Deus. Amados, e agora, o que são esses galardões? Amém? Já estamos finalizando. O que são esses galardões? São pedrinhas nas coroas, como alguns defendem, amém? Eu não vejo nenhuma parte na Bíblia se referindo às pedrinhas na coroas como recompensa, como galardão. Não vejo. Eu vejo outros textos, amém, me mostrando que os galardões são outras coisas, não pedrinhas nas coroas. O que a Bíblia nos apresenta sobre pedrinhas que nós receberemos são pedrinhas brancas com um novo nome que Jesus ele vai nos dar, um novo nome. E ele vai nos dar uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Amém? É tipo assim, um nome carinhoso que só você e ele vai saber desse nome. Um apelido carinhoso. Amém? Como você chama um filho, uma esposa, um apelido carinhoso que só você
e a sua amada sabe. E essa pedrinha vai ser um novo nome onde só Jesus e você sabe. Amém? Então a Bíblia nos fala sobre essas pedrinhas nas coroas, amém? Com um novo nome, não é nada a respeito de recompensa, não é nada a respeito de galardão, amém? Receberemos sim, de acordo com a Bíblia, pedrinhas brancas com o nosso novo nome, amém? Como eu falei, mas a Bíblia não disse que essas pedrinhas seriam o nosso galardão. Atenta para isso aí, as pedrinhas brancas não são recompensas de forma alguma. O que são as recompensas? O que são os galardões? Vou lhe mostrar agora, amém? Aí você vai